Nosso carinhoso cumprimento a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho. Hoje nós vamos iniciar mais uma vez, fazer aqui mais uma vez um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos então com a pergunta número 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Quer dizer, espírito e inteligência é a mesma coisa? Vamos à resposta para a gente fazer o nosso comentário em seguida. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem no princípio comum, para vós são a mesma coisa. Nós podemos chamar o espírito, a inteligência, uma palavra substituindo a outra. Isso pela questão da língua humana, ela muitas vezes ela é pobre para designar algumas coisas. A nossa língua, na época foi escrita na língua francesa, mas trazendo para o português vai dar mais ou menos o mesmo sentido, O espírito, ou seja, a inteligência, assim como chamamos Deus de inteligência também, podem ser usados os mesmos termos, Isso para nós que somos seres humanos aqui encarnados. Essa resposta me leva a crer que para os espíritos, no plano espiritual, espírito e inteligência não é a mesma coisa, porque eles disseram que para nós pode ser a mesma coisa, mas para eles pode ser algo ainda além. Porque eles dizem que a inteligência é atributo do espírito. A inteligência é um atributo do espírito, não é o espírito. A questão nossa é a pobreza de linguagem. Bom, então é simples isso aqui, eu vou passar para frente. Entendemos então que para nós a inteligência e a palavra inteligência, o seu significado pode ser substituído pela palavra espírito e seu significado para nós, mas para os espíritos a inteligência é um atributo do espírito, É uma qualidade do espírito. A partir daí, acredito que para eles espírito é algo assim ainda mais profundo, E que a gente deve, através do estudo, também chegar a esta conclusão mais à frente. A pergunta de número 25, dando continuidade, o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Bom, a luz, ela determina as cores, A luz bate nas coisas e dependendo da textura dessa coisa, ela vai refletir esta ou aquela cor, não é isso? Então, as cores e muitas vezes o próprio efeito da luz é decorrente da matéria que rodeia, Mas dizer que o espírito seria consequência da matéria, quer dizer que nós temos uma alma e em vez de dizer que nós temos um corpo, nós podemos dizer nós somos uma alma ou nós somos um espírito e temos um corpo. Afinal de contas, o corpo é uma veste do espírito. O corpo não reflete o espírito. Se eu mato esse corpo, destruo esse corpo, se o espírito fosse consequência dele, eu mataria o espírito. Porque o corpo deixando de existir, o corpo se desorganizando, o espírito se desorganizaria. Então, todo o nosso estudo aqui perderia o sentido. Então, o espírito, ele domina a matéria para realizar o seu aprendizado aqui, E é claro que eu estou falando do Espírito Divino, Deus, Domina a matéria que Ele criou, organiza para que nós, espíritos, possamos realizar o nosso aprendizado aqui. E a partir então de uma vestimenta carnal, de um corpo, eu posso, por exemplo, aprender a ser mais humilde, a ter mais paciência, a suportar dificuldades e fortalecer o conhecimento do espírito. Bom, essa união, continua aqui uma subpergunta, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, do princípio inteligente,
Nós estamos falando aqui tá até em parênteses aqui, ó, entendendo por espírito o princípio da inteligência, abstração feita às individualidades designadas sob este nome. Quer dizer que os espíritos estão perguntando se é a união do princípio inteligente com a matéria, que muitas vezes o princípio inteligente não é o homem, gente. O princípio inteligente que anima um cachorro, né, um gato, um peixe, dependendo da sua evolução, né, dependendo do planeta onde está, sei lá, do tipo, há inteligências e há graduações de inteligência, né? Há seres que agem só por instinto, mas muitos seres já agem com inteligência. Então, qualquer espírito, qualquer ser inteligente que desça à Terra, ele vai precisar de manifestar aqui na Terra, mas através de uma união, ou seja, de um laço com um corpo material aqui. Resposta: ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Então nós precisamos da matéria para nos sentirmos vivos aqui neste mundo, nos sentirmos presentes aqui. Se acaso não temos o corpo material, ou qualquer ser inteligente, um passarinho, por exemplo, sem o corpo material, ele deixa de perceber, os seus sentidos perdem aptidão para entender por completo essa questão material, questão mesmo espiritual. Ainda precisamos, por um bom tempo, precisaremos de um corpo material e de um corpo espiritual, ou seja, um perispírito, né? Que a partir do momento que nós deixamos este corpo, a gente vai animar, ou como já estamos aqui encaixados também neste corpo, um corpo perispiritual, que também é uma espécie de matéria quintessenciada. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, somente através do pensamento é que eu posso separar espírito e matéria, porque ainda nos é inconcebível para os nossos pensamentos entender um homem sem um corpo. Mas acredito eu que com a evolução, os espíritos humanos, os homens, mulheres, né, que evoluem, eles vão a cada vez, segundo a espiritualidade, perdendo a essência material. E com o tempo, esse corpo perispiritual, ele praticamente deixará de existir. Embora eu pessoalmente acredite que ele vai existir sempre, mas cada vez mais desligado desse campo de energia que nós chamamos de matéria. E aí, gente, quando isso ocorrer, nós já teremos aptidão para desenvolver todo tipo de fenômeno, de fatos, que podemos relacionar, por exemplo, com aquilo que Jesus conseguia fazer. Ninguém está aqui dizendo que um dia quer ser como Jesus era, mas ele mesmo nos diz que nós somos deuses e poderíamos um dia, ou se quiséssemos, aliás, que está lá, fazer tudo o que ele fazia. A minha impressão, o que eu tenho comigo, é que adquirindo essa capacidade de usufruir deste conhecimento pleno que ele tinha, nós dominaremos a matéria ao nosso redor, a matéria espiritual, vamos dizer assim, porque não tem outra palavra para dizer, mas diremos as vibrações, né, a energia do campo espiritual, e nós seremos talvez precursores de outras construções universais, outros trabalhos imensos, e estaremos lado a lado com os espíritos protetores do universo e dos universos que existem. Isto não quer dizer que nós deixemos, então, para sonhar com tudo isso e vamos parar de enfrentar a realidade aqui na Terra. A nossa realidade nua e crua ainda é um mundo de prova e expiação e sofrimento, para que possamos alcançar um dia
essa libertação, é preciso entender com humildade a necessidade de crescimento, de aprendizado, a necessidade de subirmos essa escada degrau a degrau, sem pressa. Dizer a vocês, gente, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica. A gente pode perguntar, pode perquirir, pode buscar as respostas pela gente mesmo, ou através do estudo das obras espíritas, entender que nós somos fontes, né, que tem que buscar no manancial do conhecimento as informações que nós precisamos. Né? Para que uma fonte possa jorrar água, ela precisa receber esta água. Então vamos abrir a nossa mente um pouco mais. O Espiritismo não é religião do ponto de vista das igrejas, da religião que existe aqui no mundo. O Espiritismo tem consequência religiosa porque nos liga com Deus, mas o Espiritismo, antes busca esta consequência através da filosofia, que é perguntar, investigar, né, através da ciência espírita, e então chegar a um denominador comum. Às vezes a gente observa uma certa igrejização, né? Não sei se é essa a palavra, né? Que as pessoas têm em relação ao Espiritismo. O Espiritismo não pode ser visto só como igreja, quer dizer, você vai lá, faz as suas preces, ora e vai embora para casa. Não, o Espiritismo é uma filosofia de vida. Você vai vivenciar o conhecimento que os Espíritos trazem. E através dessa vivência, a gente vai melhorar ao nosso redor, a nós e as pessoas que convivem conosco. Tá bom, gente? Vamos estudar um pouquinho mais o Espiritismo e entender, né, que se nós continuarmos com essa ideia de que Espiritismo é igreja ou religião, nós estaremos prendendo o Espiritismo num arcabouço psicológico ou dogmático, né? E estaremos deixando de ser livres em relação ao estudo da espiritualidade, do Espiritismo. Abraço, gente. Fica com Deus.